sozinho não estou. Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Hoje são 9 de agosto de 2023. Vamos estar dando início a mais um devocional, a mais uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. E hoje o tema principal é a idolatria do nosso coração. A idolatria do nosso coração, a quem nós temos colocado a nossa confiança. E Deus revelou essa palavra lá em Isaías 21. O que acontece? Vamos estar lendo Isaías 21, no versículo 2. Visão dura me foi mostrada. O traidor age traiçoeiramente e o saqueador saqueia. Só vamos ler só esse versículo aqui. O que está se tratando aqui nessa história, nesse capítulo de Isaías 21? Aqui Deus está usando o profeta Isaías para revelar a destruição da Babilônia. E a Babilônia, a gente sabe que ela foi um povo que saqueou o povo de Israel, né? Eles trouxeram condenação e juízo ao povo de Israel, que foi onde Deus mesmo usou aquele povo para esmagar toda a soberba, toda a vaidade que Israel estava cometendo ali, os pecados, e o povo de Israel foi capturado, foi levado como escravos pelo povo babilônico. Só que dessa vez a Babilônia ela estava sendo ameaçada pelo povo da Síria. E acontece que os judeus estavam acreditando na força da Babilônia para defendê-los. Agora nós já vemos um contraste bem diferente, né? O povo de Deus estava contando com aqueles que um dia saquearam para poder usar de defesa, como proteção. Só que Deus, ele pega e revela a queda da Babilônia. E o profeta Isaías, ele começa a ver toda a destruição que estava por vir. E ele começa a anunciar ao povo, começa a alertar os líderes, está vindo destruição. E o capítulo 3, no versículo 3, está escrito assim: pelo que os meus lombos estão cheios de angústia, dores se apoderaram de mim, como as dores da mulher de um parto. Contorci-me de dores por ouvir isso. Ao vê-lo, fiquei atemorizado. Pasmou-me o coração. O horror me apavora, e a noite que eu desejava se tornou espanto. O que acontece? Isaías teve essa visão da destruição da Babilônia e ele entrou em desespero de ver o tamanho de nível de dor que aquele povo ia passar. Então Isaías, ele como um bom intercessor, como um bom servo de Deus, ele começa a gemer, ele começa a se contorcer, a alma dele grita, e ele não fica feliz de ver a destruição dos teus inimigos, não. Ele não fica feliz de ver o que estava por vir. Ele começa a se levantar e começa a declarar as coisas que Deus tinha levantado para ele. As visões, ele começa a revelar: oh, acorda, príncipes, acorda, líderes. Vocês não estão vendo o que está por vir, mas o povo, eles não estavam preocupados com nada. Eles estavam achando que eles estavam no controle, que eles estavam agindo da maneira correta, e Deus estava enviando profetas, enviando alerta, e o povo não se levantava para poder se arrepender. Não se atentava para aquilo que Deus estava trazendo profecia para eles, para que houvesse um arrependimento. No versículo 5 está escrito assim: eles põem à mesa, estão de atalaia, comem, bebem, levantai-vos, príncipes, untai o vosso escudo. O que Deus estava avisando? Vocês estão aí desapercebidos, vocês não estão se preparando. Príncipes aqui quer dizer líderes. Todos nós que somos líderes em algumas áreas, qualquer área que seja na nossa casa, na igreja, no trabalho, nós líderes, nós devemos levantar com escudos. O que é escudo? Escudo é a fé. E como que a gente gera a fé? Através de oração, de intercessão. Deus está chamando o povo para despertar para um tempo de jejum, de oração, onde Deus está levantando destruição ali, e os líderes estão pouco querendo saber. Sabe, estão vivendo a vida deles desregradamente, vivendo sua vida em coisas fúteis, em coisas banais, perdendo seu tempo com coisas que não tem nada a ver, né? Quantos aí estão se perdendo tempo em Netflix, em vez de buscar a presença do Senhor, em vez de adorar, em vez de clamar, estão perdendo seu tempo, estão vivendo uma vida vazia, uma vida sem nexo, uma vida sem propósito. E é isso que Deus estava alertando aqui. Oh, levanta, príncipes, vamos orar, tá vindo destruição, mas o povo não acorda. Só que Deus avisa Isaías, falou assim: Isaías, você vai ficar de sentinela, porque Isaías, você vai permitir
o povo saber das leis do Senhor, da direção, da profecia, e você vai ficar de sentinela ali para você ver que tudo que eu estou te mostrando vai se cumprir, que vai ser real. Sabe, queridos? E nós vemos aqui no capítulo, no versículo 9, está escrito: E que esses carros com o homem vêm, com um par de cavaleiros. E depois lhe falou e disse: caiu Babilônia, e todas as suas imagens de escultura quebraram-se contra a terra. O que esse versículo aqui nós podemos trazer para a nossa vida, para aplicação hoje pessoal? Todos os nossos ídolos, tudo aquilo que a gente confiou, que a gente trocou a confiança em Deus e colocou a nossa confiança, seja em homens, seja nos nossos pais, seja nos nossos líderes de igreja, seja em imagens de escultura que você colocou sua confiança, seja em qualquer outra coisa que não seja a presença de Deus, tudo isso Deus vai permitir cair. Deus vai permitir se quebrar para que a nossa confiança se volte somente para Ele, para que a nossa adoração seja plena no Senhor. Deus não quer dividir a glória dele com ninguém e ele não vai aceitar dividir a glória dele. Então ele quer que os nossos olhos estejam atentos para tudo que ele está falando, para que nós venhamos nos dobrar diante dele e entender que a proteção vem somente dele, que nós não precisamos ser protegidos por mãos humanas, porque o controle está nas mãos dele. É ele que dita as regras sobre as nossas vidas e ele quer que a gente entenda o todo domínio e todo o poder sobre nós vem dele, emana do céu e não emana das coisas da terra e nem de pessoas que vivem nessa terra. É isso que Jesus está nos dizendo essa manhã, sabe? Para a gente parar de confiar em coisas que não são direção de Deus para nossas vidas. Para a gente parar de usar amuletos, seja amuletos humanos ou amuletos físicos que você tem colocado. Quantos acreditam que pedra de cristal, que signos, que zodíacos, tantas coisas podem te proteger, mas não tem coragem de abrir a Bíblia e pedir a revelação no Senhor daquilo que Deus quer nos falar? Como que nós temos trocado e substituído Deus por coisas tão banais, por feitiçarias, por enganos, por tantas mentiras que Satanás tem colocado no nosso meio? E Deus está querendo, busca a minha presença, busca a minha face, porque eu revelo aquilo que está por vir, eu te mostro o caminho seguro, eu te dou a direção correta, eu protejo vocês nas batalhas, eu sei como lutar. Ele é o nosso Senhor do exército, é isso que ele está falando para nós essa manhã, para a gente aprender a confiar nele. E uma das coisas, enquanto eu orava pela manhã aqui, que Deus me mostrava, eu tinha feito um planejamento essa semana todinha para ficar no hospital, para cuidar, para zelar pelo meu pai ali. Sabe o que Deus fez? Ontem eu fui preparada para ir para o hospital para dormir, para passar a noite ali, para ficar com meu pai. Deus simplesmente foi lá, levantou o médico e deu alta para o meu pai e nós íamos embora. Toda a minha organização humana, ela caiu por terra numa direção que Deus me deu, uma direção que Deus nos deu para nossa família e tudo muda. Tudo muda. Então, nós ficamos ansiosos e preocupados com as coisas e queremos resolver as coisas do nosso jeito, esperando soluções humanas, quando toda resposta ela só vem do céu para nossas vidas. Não adianta a gente fazer planos, a gente tentar traçar metas e meios para a gente sobreviver, porque quem sabe o nosso futuro é só o Senhor. Eu me lembro quando foi em 2018, dia 28 de fevereiro, ó, de novembro de 2018, quando Deus me revelou no monte sobre a vinda da pandemia. Eu não sabia exatamente o que era, não foi essa palavra que Deus me deu lá no monte, mas Deus me mostrava muitas pessoas descendo a sepultura e igrejas sendo fechadas, igrejas sendo lacradas. Por quê? Porque Deus estava trazendo juízo e correção para a terra. Quem estava ali comigo naquele dia, foram 4 pessoas que estavam ali comigo, 4 amigos, eu não estava entendendo nada, porque eu vi o povo descendo assim, ó, eu vi muitos corpos sendo engolidos por terra, muitos corpos e igrejas sendo fechadas, e eu falei assim, Deus, eu tô ficando doida, agora eu perdi o juízo, eu comecei a entrar em pânico, e ele mandava eu deitar na terra, rolar e gemer pela visão que eu estava recebendo. Eu cheguei em casa, eu fiquei a madrugada toda sem dormir. Quando foi em 2019, aconteceu aquele acidente ali na Vale, onde a terra engoliu aquele povo todo ali. Eu fiquei horrorizada, porque a imagem se parecia com aquilo que eu tinha visto, mas só que não foi só a morte ali da Vale, foram várias mortes. Quantas
pessoas tiveram que enterrar seus parentes aí sem nem ver o rosto deles dentro do caixão, tiveram que ser lacrados os caixões, e foram muita gente que desceu à sepultura, foram muita gente que morreu e os corpos não foram nem achados. Então, queridos, quando Jesus ele nos dá essa alerta, quando Jesus está mostrando um processo de destruição, ele quer trazer em nós um arrependimento, ele quer levantar intercessores, pessoas que vão entender o que está por vir e vão levantar e se colocar como atalaia do Senhor, aqueles que vão jejuar, aqueles que vão orar, aqueles que vão pagar preço pelo outro. Jesus está falando aqui, ó, Isaías 21, ei, vocês líderes, vocês estão precisando acordar, acorda, sua vidinha está muito cômoda, levanta, vamos fazer o que tem que fazer, vamos interceder, vamos jejuar, vamos levantar a madrugada, vamos ir nos montes. Eu não sei o que precisa ser feito, mas está na hora da liderança acordar, porque grande destruição está por vir e nós estamos acomodados. A igreja está preguiçosa, a igreja está acomodada. E Jesus quer que a gente desperta nesse dia, que a gente arranque todos os nossos ídolos que a gente colocou no nosso coração. Todos os ídolos, seja humano, seja de imagens, ninguém pode substituir a presença de Deus na tua vida, queridos. Ninguém. Eu não estou desrespeitando a fé de ninguém, mas eu estou falando para vocês, acordem enquanto é tempo. O único onde nós podemos ter segurança é em Jesus. Ele é a nossa segurança. E Jesus quer que a gente se dobre a Ele essa manhã e confie os nossos corações a Ele. Porque os nossos planos diante do Senhor, eles são como palha, eles vão ser soprados. E Jesus quer que a gente olhe para Ele e fale assim, Deus, me ajude a descansar. No meio das batalhas eu quero descansar em oração, intercessão e guardando a minha casa e guardando aqueles que estão próximos a mim em jejum e em cuidado de intercessão, com o coração de Isaías, que sabia da destruição, mas também não se alegrou com a destruição do inimigo. Amém, queridos? Que Jesus abençoe vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.